Aê, garoto. Aí, gafanhoto. Agora sim, hein? Agora sim. Tá me ouvindo bem, On? Tranquilo, tô ouvindo bem, sim, graças a Deus. Tranquilo? Tá? Tranquilo. Eu botei o fonezinho de ouvido aqui para não perder nada. Tá Já bem. tô aqui com já tô aqui com a Bíblia, Que com legal. caderno, Tá bem. canetinha. Bom Que demais falar bênção. contigo. Amém. Tudo bem com vocês aí Que em hora- Volta Redonda? Tudo, tudo bem, graças ao Que legal. Pai. Tudo, Que tudo bênção. na benção. São Amém. 8 horas em ponto aí, On? Que horas são? Vê aí para mim. Isso aí. Nós estamos britânicos É? aqui. Estamos com horário, com pontualidade sueca, né? Isso, de discípulo. Aleluias. Amém. Bom, pessoal, vamos dar início então oficialmente à nossa live. Eu queria primeiro falar um pouquinho como que foi isso. Eu sem querer vi a live do Yon com o Carlsberg no domingo e o Yon ministrou, como sempre, umas coisas muito maravilhosas, né? Muito tremendas, em especial sobre o poder da ressurreição. Amém. E eu sou totalmente novo, totalmente novato nessa parte do Instagram, né? E de lives e tudo mais. E eu descobri que a situação está nos obrigando a ficarmos tecnológicos, né? Não É tem verdade, é jeito. verdade. E aí eu liguei para o Carlsberg, né, para pegar umas dicas com ele. E o Carlsberg foi muito solícito comigo e me ajudou e me deu todas as dicas. Ah, que E eu legal. pensei, bom, agora falta só ver se eu consigo agendar alguma coisa com o Ion, né? Isso foi no domingo agora, e eu pensei assim, bom, sei lá, acho que o Ion vamos ver se eu vou pensar em alguma coisa para o final de semana, né? Para outro final de semana. E para minha surpresa, né? Então o pai me presenteou. É a, é a primeira live que eu faço, né? A primeira live que eu estou Que, fazendo com que legal. com a presença assim do Yon, então isso para mim é mais um dos presentes do pai assim para mim. É um Eu queria, presente para Yon, nós. eu queria falar um pouquinho aqui como nós nos conhecemos, né? Amém? Porque tem muita gente nova, né? É uma história assim que ficou no passado e tem Sim, muita gente nova acho que tanto do meu relacionamento quanto do seu. Eu claro. acho que caberia falar um pouco sobre isso. Então, eu me converti lá em Honório Gurgel, né, no ano de 83, e fui por um Só bom para tempo o pessoal ver discipulado. onde é que é o Nório Gurgel é Rio de Janeiro. Honório Gurgel é Rio de Janeiro, é um bairro, e lá nós éramos, antes da restauração, era Igreja Metodista Metodista, Ortodoxa. né? Isso mesmo. E o Hélio Brum, né, que era o pastor, já era amigo do Moisés Cavaleiro, né, do Isso, metodismo. isso E mesmo. através dessa amizade, o Moisés trouxe uma grande influência Uhum. sobre essa comunidade. Bem, Então, foi aquela época do grande avivamento, né, de restauração, e esse avivamento varreu o Brasil todo, entendendo que a igreja deveria ser uma comunidade de discípulos, né? E amém. aí saiu pipocando comunidade em tudo quanto é lugar do Brasil, né? Tudo que é lugar. Comunidade, tudo quanto é lugar. Todo mundo virou comunidade, né? É verdade. Comunidade Virou. evangélica de Honório Gurgel, É, comunidade evangélica de Goiânia, né? sim, isso E, mesmo. e comunidade evangélica da Vila da Penha, comunidade Isso. evangélica de Nilópolis e por aí foi. Aham. Mas tinha muitas coisas tremendas nesse avivamento, né? Honório Gurgel, onde eu estava, sempre teve uma visão muito missionária, né? Uhum. Acerca de envio de obreiros. Amém, Então, amém. eu já me converti nesse ambiente, né? Nesse ambiente de, de ter um prazer e um privilégio de ser enviado pelo Amém. Senhor para um presbitério local para algum lugar, né? Isso mesmo. E nessa época, quem me discipulava era o Mauro Nascimento, né? O Mauro cuidou da minha vida e da Miriam, né? Aleluia. Quando a gente ainda era noivo. Então,
desde os 18 aninhos que o Mauro cuidou de nós, até Que os legal. 26 anos. Puxa, que lindo. Quando chegamos com 26 anos de idade, 26 para 27, nós tínhamos a convicção de que queríamos mesmo ser enviados pelo Senhor, Uhum. na fé e na dependência que Deus iria nos suprir em todas as coisas, né? Houve todo um cuidado do presbitério na época em querer saber se a gente realmente estava convicto mesmo, né? Se a gente Uhum. estava Uhum. seguro, porque eles sabiam que a obra não é fácil, né? E Uhum. principalmente a vida missionária, porque você sai totalmente do seu habitat natural, É seu verdade. habitat natural de família, seu habitat natural de cidade, né? E Rondônia, na época, era muito diferente, muitas coisas, né? É verdade. Seu É habitat outra época. natural dos relacionamentos, né? E nós, né, meu filho mais novo tinha 3 anos, minha filha mais Mas, nova tinha 2 aninhos, a sim. Gisele, e meu filho mais velho tinha 3 anos e meio. Uau. E nós fomos enviados nessa condição. Era um missionário assim, à moda antiga, né? Então, a gente começou lá em Ji-Paraná apenas com extremamente o necessário, né? Uhum. Então, não tinha casa, não tinha carro, não tinha telefone, e nós vivíamos assim só com o básico mesmo, né? E chegando em Ji-Paraná, nós encontramos uma igreja com mais ou menos uns 30 discípulos, né? Que já Uhum. tinha uma igreja funcionando lá. Sim. Que E, e, ano, que foi, e ano era uma. foi? Desculpe, Isso, a nossa 92, chegada, a nossa 93? chegada, Ion. Não, a nossa chegada foi em 91. 91. Você passou por lá, você já tinha passado por lá. Sua chegada em Rondônia, se eu não me engano, foi em fevereiro de 90. Foi um Isso, retiro de carnaval. Se isso eu não me mesmo. engano, Mesmo. você foi porque, como Moisés Cavaleiro tinha o envolvimento com Honório Gurgel, e Honório Uhum. Gurgel cuidava da obra lá em Rondônia, Isso. então o Hélio Brum, que era o pastor que também já está na glória com o Senhor, Isso. pediu ao Moisés para que o Moisés fosse dar esse Moisés Cavaleiro, né? Aham. Você vê como As são coisas vão preciosas conectadas. as histórias, né? Os cruzamentos que o Senhor Aham. faz, né? É verdade. Então, o Moisés, que era para ir lá, e me parece, como eu imagino que o Moisés, naquela época, devia estar com a minha idade, e ele parece que não estava bem de saúde naquela época, alguma coisa Isso. assim, e Isso mesmo. então abençoou o Ion para ir lá, né? E quando você chega lá no ano de 90, quando eu chego lá em 91, eu já cheguei ouvindo os relatos do Ion, né? Do retiro de carnaval, muita gente batizada com o Espírito Santo, Isso mesmo. Foi uma pessoas que tiveram muitas experiências, né? Você foi muito usado lá com discernimento de espíritos, com palavra de sabedoria, com manifestação dos dons, né? Então, quando eu chego em Paraná, eu já sabia da existência de um tal de Ion, que ninguém sabia falar direito se era Ion, se era Jan, como é que era. É Ion, mas se escreve Jan, como é que é esse negócio? E, Deixa eu te fazer um parênteses. O mais sim, engraçado foi eu chegar no aeroporto. Tava o Edmar me esperando, isso em fevereiro de 90. Um aham, bolzinho refrigerado a ar ainda. E com um cartaz. Não era nem John, não era Yon, não era Jan, ah. era Yong. Yong, tava mais para chinês, era mais para chinês do que... Isso Porque mesmo. ele também não te conhecia, né? Então Não, tinha que ninguém estar com um conhecia. cartazinho lá. A gente não conhecia. Então, quando eu chego em Ji-Paraná, eu encontrei uma igreja de uns 30 discípulos muito calorosa, muito Amém. amada, muito Amém. querida. Amém. Amém. E nosso começo lá foi muito intenso de relacionamentos, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar um pouquinho com minha profissão na área de desenho, não tinha muita opção, né? Fui trabalhar com design gráfico, numa gráfica, mas logo em seguida meu tempo foi sendo tomado de uma tal forma e,
e, e a igreja de Paraná era muito intensa, muita comunhão, muito Uhum. relacionamento, Uhum. grupos familiares, né? É verdade. Então, rapidamente bom, aí começou nossa amizade. Amém. Porque aí quando você chega, você começa então a identificar quem eram os trabalhadores, né? Quem eram aqueles que cooperavam. E tinha lá alguns cooperadores, entre esses cooperadores estava lá o Edmar, estava lá eu, né? E junto com o Hélio Mota, e então fomos sendo assim como que se destacados para um investimento, para um cuidado. E é através daí que começou o nosso cuidado. Amém. Só Amém. que era uma época que não tinha celular, não tinha internet, a única coisa que existia de comunicação era o telefone fixo. É. O telefone fixo naquela época era caro, né? E eu com um monte de necessidades, né, de falar com você, de falar contigo sobre minha vida pessoal, de falar com você sobre a obra, de falar com você sobre as coisas relacionadas à igreja, de falar com você sobre meus filhos, de falar com você sobre minha esposa, né? É E verdade. aí, e isso precisa ser falado porque essa parte da história, poucas pessoas, só os cinquentões que vão É lembrar, isso aí. né? Que dos chamados orelhões, né? O que era um É. orelhão, né? O pessoal, poxa, o que é um orelhão, né? O orelhão, ele tinha um formato de conchinha, né? É Tinha um verdade. telefone ali, era um telefone público, às vezes ficava filas para falar, a gente tinha que usar as fichas, né? Sim. E aí, só que eu também, eu não tinha condição, né? Porque se eu fosse conversar com o Ion uma hora, quantas fichas eu Sim. iria precisar? E aí tinha um negócio lá de que a partir das 23 horas, as tarifas ficavam bem mais baratas, né? É mais barato. Então, aliás, não, a partir de meia-noite. Só que meia-noite em Porto Alegre era Era. 23 horas em Ji-Paraná. É Então, por verdade. várias vezes, Ion, não sei se você lembra dessas coisas, né? Tá sendo bom para me te lembrar também. Ah, é Mas por verdade. várias vezes eu me dirigia a um desses orelhões, né? Uhum. E a gente conversava ali muito tempo, né? Você marcava, a gente marcava os horários, né? Sim. E deixava mais ou menos agendados os horários para a gente poder ter essas conversas. Eu ligava a cobrar para sua casa, às 23 horas, num orelhão que fosse mais próximo lá de casa, né? E você, então, me atendia prontamente e nós tomamos boa parte aí das suas noites em várias conversas. Amém. Amém. Mas assim então começou nosso relacionamento, foi um relacionamento que foi crescendo, era um relacionamento de amor, de cuidado, né? Amém. De amizade, Verdade. e foi se fortalecendo, e você foi cada vez mais nos conhecendo, conhecendo a mim, conhecendo o Edmar, né? Até que chegou o momento de você ter segurança e compreender que a obra local precisava de que eu fosse ordenado presbíteros, né? O Hélio já era um presbítero lá, a igreja também foi crescendo e houve a necessidade de se ordenar mais dois presbíteros, então nós fomos ordenados em 93. 93. Então, Isso. no dia 13 de junho de 1993, nós fomos ordenados. Caiu sobre nós o santo óleo do Senhor, Amém. Amém. É feito verdade. derramado aí através da sua vida, da vida do Hélio Mota, Amém. sobre mim, sobre Edmar. Verdade. E nós, então, participamos da obra do Senhor lá por todos Uhum. esses anos, né? Uhum. Uhum. Até 2018, quando o Senhor me trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Sim. Eu estava, assim, totalmente aberto para ir para qualquer lugar. Antes de sair, eu Uhum. e minha esposa de Rondônia, nós tiramos nosso passaporte, porque a gente queria mesmo, da mesma forma como quando a gente tinha 26, 27 aninhos, fomos também com a disposição de cooperar com o Senhor aonde houvesse necessidade. Uhum. Então, novamente, o Senhor renovou
todo esse desejo de atender às necessidades do Pai. Amém. E agora nós estamos aqui, então, em Volta Redonda. Queria lembrar também para todos vocês, né, que esse relacionamento com o Ion foi um relacionamento assim que marcou, né, a minha vida e marcou a minha família e marcou também o meu ministério, né? Então, eu vejo claramente marcas de Jesus, né, através da sua vida, marcas no meu ministério, em formas de atuar, em formas de proceder, de um discipulado aí que começou há 29 anos atrás, né? E graças a Deus, então, tá perdurando esse discipulado. Amém. É claro que houve outras pessoas que cooperaram com o Senhor na minha vida, Sem como eu dúvida. falei, o Mauro Nascimento, né, no início ali, Uhum. e você já pegou um Júnior menos descomplicado, porque o Mauro Nascimento já tinha... E depois também houve um grande acréscimo, né, na vida do Mário, lá em Ji-Paraná. Mas também, por último agora, Deus começou a nos despertar para voltarmos novamente, para poder voltar a receber da graça de Deus que há na sua vida. Então, nós estamos aqui cooperando com o Senhor em Volta Redonda, nos Aleluia. relacionando com o Ângelo, com o Marcelo, irmãos queridos, né, que já cooperavam com a obra do Senhor aqui em Volta Redonda. Uhum. Estamos também trabalhando, de certa forma, em conjunto também com o Mauro, Isso com o mesmo. Osias, com o Joilson, que Amém. faz Amém. parte do presbitério no Rio. Isso mesmo. Homens muito preciosos, né? Que Aleluia. também têm dedicado a vida deles à obra do Senhor. Aqui em Volta Redonda, nós estamos trabalhando com os cooperadores locais, que são o Marcos Além, o Adair, o Ellison e o Ricardo, né? Aleluia. Glória a Deus. E fora isso, estreitamos relacionamentos também com os irmãos ligados a outros ministérios, que é o caso do Anderson e da Cris, preciosos lá de Itatiaia, junto com Marcela Celeste, que estão em Resende. Isso mesmo. Tem também um outro casal precioso que está em Resende também, ligados a outro ministério, que é o Tiago e a Juliana. Então a gente está aí buscando estreitar esses relacionamentos, né? Amém, amém. Então, Ion, uma grande alegria para mim poder ter essa primeira live contigo. É de fato assim um presente do Pai para mim, é um presente do Pai para todos os irmãos que vão poder assistir os que estão ligados agora, mas também os outros que vão poder assistir depois. Eu fiquei muito impactado com a palavra, né? Tenho ficado, eu vi a sua live do domingo de manhã, do domingo à noite. Como eu tenho te falado, eu creio que certas palavras que Deus tem te trazido são palavras para o Brasil, né? Para a nação. Não são palavras para um grupinho apenas. Eu penso que são coisas importantes para o Senhor, que o Senhor mesmo quer despertar a igreja, principalmente nessa toda essa questão que Deus tem te trazido sobre o poder do Espírito nas nossas vidas, o poder da ressurreição. Então vai ser uma alegria muito grande poder te ouvir novamente. Queridão. Dá uma nostalgia. Bom, eu achei necessário apenas porque tem muita gente nova que não conhece essa nossa história aí. E foi um privilégio para mim poder ter passado, né, e ter te conhecido. Amém. Realmente, ouvindo o teu relato, Júnior, e também nesses dias, com a partida do Moisés Cavaleiro de Moraes, e temos cooperado em ver alguns materiais dele, e até vou tirar uma foto de um e-mail teu para ele.
e uma foto da família de vocês, que vocês mandaram, que eu estava vendo aqui a correspondência, checando. Então, assim, a gente vê como as nossas vidas foram conectadas pelo Espírito Santo, e, na verdade, todos nós somos fruto de muitos ministérios, de muitos homens de Deus, de famílias, de casais que geram a nossa vida, e aquilo que somos hoje, nada é de nós mesmos, tudo é recebido do Senhor, pelo Espírito Santo, né? Então, desde a ida para Ji-Paraná, em fevereiro de 1990, me lembro até hoje, eu não sabia nem onde ficava Ji-Paraná, e naquele ano houve um transbordar do rio, e apareceu em noticiário nacional. E foi bem naquela época, eu disse, olha, Marta, olha só, é para essa cidade que eu vou. Ela disse, tu não vai, não. Então, nunca tínhamos ouvido falar, de repente estava no cenário, no noticiário nacional, falando desse transbordar, né, do rio ali. E foi nesse contexto, substituindo Moisés, como em muitas localidades eu vejo como Deus usou Moisés para preparar um caminho e colocar a nossa vida na continuidade. E eu digo isso com muito tremor. Digo isso com muito temor diante do Senhor, por esse privilégio, seja aí, seja no Rio de Janeiro, seja em Recife. Quantas e quantas vezes eu me sinto andando em obras de antemão preparadas pelo Senhor, nos quais Deus usou tremendamente a vida do nosso querido paizinho Moisés, que está na glória. Aleluia. Então, Aleluia. Júnior, alegria estar contigo, senão a gente vai ficar só no passado, nesse novo tempo diante do Senhor, né? O bom é que durante todas essas fases, jamais nos distanciamos de coração, como toda a amada igreja em Ji-Paraná. Vejo vários irmãos aí, né, clicando e entrando. Temos um coração muito profundo pela região norte. Né? Quantas e quantas vezes viajamos ali naquelas estradas, junto com o nosso querido Edmar, junto com tantos irmãos naquela época. Uma saudade imensa daquilo que o Senhor fez, mas o melhor ainda, daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Tá? Aleluia. E é para isso que nós estamos juntos, Júnior, é para isso que Deus está trazendo esse novo tempo aí, em Volta Redonda, e como eu chamo essa região, da região alta, né, da parte da BR em direção para São Paulo, tantas cidades lindas que há muitos anos Deus tem usado para a renovação, para a restauração da sua igreja, e de novo, o Senhor está soprando o vento dele, para em cada localidade, em cada cidade, levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, coração de discípulos para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E é um privilégio poder de novo estar mais próximo de vocês, tu e da Miriam. Foi tão gostoso em Campos, há poucos dias atrás, no Retiro de Carnaval, junto com os amados, e ali poder desfrutar, né? E ali onde tiramos aquela foto ali da caminhada, das caminhadas. É verdade, das caminhadas. Espero que tu persevere, né? Mesmo com o celular ou sem celular ainda. Mas foi ali que tiramos aquela foto, mas essa grande alegria de nós estarmos olhando para o futuro, para aquilo que Deus tem para nossas vidas, e por isso abençoamos todos os queridos aí em Volta Redonda, Resende, Itatiaia, cada localidade ali na região, que o Senhor possa estreitar esse relacionamento entre vocês, para levantar uma igreja forte que transmita a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A Miriam tá me auxiliando aqui, tá? Tá. E ela tá vendo as mensagens. Tem alguma coisa que você quer falar? Não? Tá bom, pode prosseguir. Tem uma turma de Cacoal, aí vai mexer comigo. Eu não tô... O meu celular é muito pequeno, eu não estou conseguindo assim acompanhar. Não sei se a Miriam tá lendo tudo ali. Acompanhando aqui. Tem muita gente aí. Jânio Lira, ó o Jânio. Jânio ali. Deixa eu ver se eu dou uma passadinha aqui. Isso, Albaniza. Que legal. Que bênção. Amém. Glória a Deus.
Mas a palavra é sua, Ion. Pode, pode Amém. compartilhar. Amém. Nós estamos aqui, né, para te ouvir mesmo. Tá bem, Que tá bem. é, eu gostaria muito até de, não sei se eu vou conseguir isso, mas de gravar, que ficasse registrado, né? Eu acho que o Instagram tem a opção de gravar por 24 horas, mas eu queria depois uma forma de ficar registrado, Tá, né? tá bem. Porque, Se não, qualquer coisa eu te gravo. poxa, Tá bem, maravilha. tá bem. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós Vamos. queremos nos Aleluia. colocar mais uma vez debaixo da tua Ó, poderosa Senhor. mão e da tua abundante graça sobre nossas vidas, Senhor. Nessa Amém, Senhor. comunhão tão preciosa, Senhor, e poderia ser só o Júnior e a Miriam aqui, e juntos, Ó, nós Jesus. três, e já seria suficiente. Mas ainda Aleluia, tendo Pai. tantos queridos, tantos lindos aí de Cacoal, de Ji-Paraná, da região norte, de Amém, vários Senhor. lugares do Rio e do Brasil inteiro, nós queremos Amém, Pai. abençoar essa palavra e consagrar a tua palavra em nome do Senhor Jesus. A tua Amém, Senhor. abundante graça de revelação, de renovação, de inspiração para todos nós, para que possamos caminhar firmemente nesse fundamento apostólico em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Conforme oramos Amém. juntos, Júnior, e conforme nós conversamos um pouco, eu quero permanecer nessa palavra que o Senhor tem colocado sobre o poder da ressurreição. Tu conhece o meu coração, o quanto que eu amo o querigma apostólico, Amém. e é obviamente que eu estou falando da palavra de Deus e da proclamação dos apóstolos e do próprio Cristo, mas desse querigma de edificação, né, a respeito da vida e obra de Jesus e da obra que o Senhor tem para nós através não só dos fatos históricos, mas principalmente da implicação espiritual que a vida e a obra de Cristo Jesus gerou para toda a eternidade e para nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. E parece-me que quanto mais que os anos passam e o cabelo vai branqueando, e tem alguns aqui que tem o nome do Júnior, né? Naquelas telefonadas e tantas coisas que já Ai, ai. passamos, mas é de muita alegria. Mas quanto mais os anos passam, me parece que assim que a revelação se torna maior ainda, se torna mais forte ainda as grandezas de Deus e a sabedoria do Senhor em cada verdade da vida e da obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós estivemos em Campos e ali ministrei muito sobre a morte de Cristo Jesus. Tanto em nosso lugar, nos substituindo, como a nossa identificação com Ele na cruz. E ainda poderíamos continuar dessa aplicação da vida, da morte de Cristo Jesus na vida do discípulo diariamente, seguindo a Jesus, tomando a cruz, morrendo para si mesmo, morrendo para a vida da alma, né? E seguindo a Jesus. Mas o verdadeiro cristianismo, ela não pode ser só encarado e encerrado com a morte de Cristo Jesus, nem com o sepultamento. Nós precisamos, na verdade, viver neste poder glorioso da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus. Lembrando aqui de 1 Coríntios 15, podemos começar ali, vai nos falar desse resumo do Evangelho, versículos 1 em diante. Paulo vai dizendo: irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Estou lendo 1 Coríntios 15, versículos 1 em diante. Por ele também sois salvos. Olha bem, não é que fomos salvos e ficamos no passado, no Evangelho que nós apenas recebemos, mas Paulo fala para algo do presente, no qual ainda
perseveramos, no qual ainda estamos sendo salvos, se retivermos a palavra tal como eu lá preguei, a menos que tenha escrito em vão, alerta Paulo, antes de tudo, versículo 3, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e aí começa a citar para quem ele ressuscitou. A Cefas, aos 12, depois ao Tiago, para os demais apóstolos, e até por mim, diz Paulo, como alguém nascido fora do tempo. E quando ele entra nesse fato da ressurreição, ele declara isso, que se Cristo não ressuscitou, é completamente vã a nossa fé. Mas no versículo 20, na nossa tradução em português, ele coloca com muita força, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. As primícias dos que dormem. Aleluia. É algo maravilhoso ter essa clareza acerca dessa dimensão de Cristo e Cristo ressuscitado. Me permita gastar alguns minutos, eu não sei até onde o Senhor vai nos permitir aqui, mas fique totalmente à vontade. Eu sei, mas só para não cansar a galera aí. Mas assim, não. pelo menos dar uma pincelada. Tá todo mundo descansadinho nas suas casas, tranquilo. Todo mundo de quarentena, não tem problema. Mas eu sei não tem coisa melhor do que parar para ouvir a palavra de Deus, Amém. Não tem. Mas viaja comigo um pouco pela palavra. Podemos, num dos evangelhos, podemos pegar Lucas 24, onde eu comecei a rir nesses dias, imaginando a cabeça de um anjo, tá? Desculpe colocar dessa maneira, mas o que um anjo pensa? Porque a palavra fala que eles perscrutam, anelam conhecer a salvação. Eles gostariam de poder anunciar e proclamar esse evangelho que nós temos o privilégio de proclamar. E me parece que tanto no nascimento, onde os anjos tiveram uma participação ali nos campos com os pastores, como agora na ressurreição, os anjos têm uma parceria, uma participação que o Senhor parece que permite eles entrar para marcar o registro. E Lucas 24, quando as mulheres indo para o sepulcro, para, na verdade, ungirem e prepararem o corpo, elas estavam extremamente preocupadas, estavam angustiadas, estavam com medo, estavam cabisbaixas, porque o seu Salvador tinha morrido e eles estavam buscar um Cristo morto e sepultado. Crucificado, morto e sepultado. E eles tinham 3 problemas. Eles tinham a pedra, que era impossível ser removida. Eles tinham o selo imperial romano, que não podia ser deslocado, rompido. Havia os soldados, que teriam que dar permissão. Ou seja, eram 3 situações impossíveis para eles conseguir encontrar a um Cristo morto dentro do túmulo. Mas, perplexas, elas viram 2 varões com vestes resplandecentes, luminosas, fala no outro evangelho, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Então, os anjos falaram para elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Aleluia. Ressuscitou. E me parece que esse é o evangelho eterno, é o evangelho que os anjos proclamaram aqui, é o mais perto que eles podem chegar no sentido de preparar as pessoas que vão herdar a salvação. E quando 1 Pedro fala sobre isso, capítulo 1, coisas essas que os anjos anelam perscrutar.
Porque elas não conhecem a graça, não sabem o que é o perdão, não sabem o que é a libertação. São criaturas, né? E eu não estou falando, obviamente, dos anjos caídos, só dos anjos que se guardaram da rebelião diante do Senhor. E eles ficam, assim, desculpe a expressão, doidos para proclamar o evangelho. E poder cooperar com o propósito eterno de Deus. E aqui os anjos, então, esse anúncio: não buscais entre os mortos aquele que vive. Cristo ressuscitou. Aleluia. Amados, eu sei que pode ser chover no molhado, mas assim, o nosso evangelho, o nosso cristianismo, o nosso discipulado não é um Jesus que ficou retido na cruz, por mais glorioso que é a morte dele por nós, e é inesgotável os tesouros que nós vamos descobrindo ali. Não é um Jesus somente que foi sepultado e nós somos sepultados com ele nas águas do batismo. Mas, querido discípulo, aí em Volta Redonda, região do Rio, e até Cacoal e até Porto Velho, onde você que está nos assistindo junto com essa live aqui com Stanislau, em nome do Senhor Jesus, eu proclamo em alta e viva voz, com todo o meu ser, nós servimos a um Cristo ressurreto. Aleluia. Glória poderoso, que vivo está, glória a Deus, que está sentado na glória e que reina e governa sobre todas as coisas. Glórias ao Pai. Aleluia. Aleluia. Por isso, deixa eu fazer uma aplicação profética aqui. Todo olhar cabisbaixo nesses dias de quarentena e de coronavírus. Todo espírito de opressão, que quando tu sai na rua, tu começa a quase ver o vírus, começa a quase ver as bactérias e as situações, o medo das pessoas já chegar perto, o distanciamento, isso, o peso no ar de opressão espiritual. Escuta bem, querido discípulo do Senhor Jesus, e eu prego para mim mesmo, nós não estamos debaixo de um espírito de morte, nós estamos debaixo de um espírito de poder, que é o espírito da ressurreição. Aleluia. Então, esse Cristo ressuscitado é esse Jesus. Claro que nós sabemos disso, é óbvio. De novo, estamos aí falando coisas que todos conhecemos, mas é esse Jesus que nos dá a grande comissão. É esse Jesus ressuscitado, todo-poderoso, que chega em Mateus e fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vamos lá, galera, vamos fazer discípulos, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ressuscitado e poderoso, está conosco todos os dias. Amado, meu querido irmão e irmã, no meio da crise, no meio da coronavírus, no meio do distanciamento, isolamento social, no meio de uma catástrofe ou recessão econômica que possamos ainda atravessar, o meu Deus e o teu Deus, a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos sustentar, para nos suprir, para nos guardar, amém, para nos levantar, para nos fortalecer, amém, cada dia de nossa vida. Aleluia. Então, eu estou misturando aqui tanto um pouco de mestre como profeta, mas no sentido e trazendo esse fundamento apostólico, mas eu quero ser muito simples para que todos os irmãos possam aplicar isso na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos chama para um patamar, eu tenho chamado assim, um patamar superior. Um levantar de olhos. E, de novo, eu estou pregando para mim mesmo, diante das verdades, das situações que nós estamos passando, dos desafios do dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero transmitir fé ao teu coração. Eu quero transmitir graça sobre a tua vida, para glória que a vida de Cristo ressuscitado possa saturar nossa mente e coração com o poder do alto. Aleluia. Aleluia. Lucas 24, ainda nos versículos finais, que eu costumo dizer assim, ainda quero descobrir uma forma
de conseguir traduzir isso graficamente. Mas para nós entendermos a grande comissão, nós temos que juntar Mateus, Marcos, Lucas e João e ver nesse prisma da plenitude dos 4 evangelhos e ainda somando Atos, para que possamos compreender todas as facetas da grande comissão. Lucas, quando fala sobre isso, ele traz a respeito de arrependimento. Ele fala que nós somos testemunhas em todas as nações, pregando arrependimento para perdão de pecados. E aí ele faz a junção desses testemunhas da ressurreição com o poder do Espírito Santo que vive na vida de cada um de nós. Recebam a promessa do Pai. Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, querido amado discípulo, que Deus nos chama para esses dias mais do que nunca, e para esses dias finais que antecede a volta do Senhor, e cada live, cada proclamação, cada conversa com qualquer discípulo, eu sempre estou falando isso, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos estar nos qualificando e preparando como noiva amada para a volta do Senhor. Mas nesses dias que antecede a volta do Senhor, eu vou dizer bem calmo e pausado para você me ouvir. Somente vamos conseguir atravessar esses dias quando olharmos para o alto, cheios do poder do Espírito Santo e cheios do poder da ressurreição. Amém. Não é na força, não é no nosso empenho, não é somente na cruz e na aplicação de morte de Cristo em nós que nós vamos ser vencedores, mas nós precisamos aprender a viver no poder da ressurreição através do Espírito Santo que em nós habita, reside na sua plenitude, no meu espírito, mas que não se restringe à habitação, ele transborda no meu batismo, onde então eu sou saturado pelo Espírito Santo, mas não para por ali, ele quer nos levar a uma vida todos os dias, cheios do Espírito Santo, nesse poder da ressurreição. Nesses dias, lendo a Bíblia de novo, né, e tem sido um encontro marcado com o Espírito Santo e com o Pai, com o Filho, todos os dias, eu chego a me constranger, sento aqui no meu solzinho, sento aqui na janela aqui do meu quarto e realmente é uma curtição, usando uma gíria antiga aí que a turma dos 50 vai se lembrar, é um deleite, Aleluia. É um negócio maravilhoso estar com ele e poder receber dessa palavra. E relendo o livro de Atos de novo, sublinhando, ali tem a centralidade, não só que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a centralidade da proclamação e o que incomodou os sacerdotes, os fariseus e todos os maiorais judaicos foi não a morte, nem o sepultamento, porque se Jesus tivesse permanecido ali não tinha problema nenhum, mas foi porque ele ressuscitou. E os discípulos começaram a saturar Jerusalém do testemunho que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Em nome de Jesus, eu quero repartir com teu espírito uma palavra de fé e de graça, de que o Senhor a quem nós estamos servindo é um Cristo ressuscitado, não ficou pendurado naquela cruz, nem no sepulcro. Ele rompeu os grilhões da morte, ele como autor da vida, a morte não lhe pôde reter, como diz, né, a nossa catequese ali em Atos 2, ele ressuscitou, e a esse Jesus é que nós servimos. Mas não como alguém todo-poderoso longe, como alguém que vivo está, governa e reina na tua e na minha vida, meu lindo, meu querido, que está nos assistindo. Olha só como tem uma aplicação direta. Sempre me lembro de um texto de Romanos 4 que John Nelson sempre cita, e eu gosto
Eu gosto sempre de citar quem me recorda as verdades. E eu consigo ver na minha frente, Jonel citando esse versículo de Romanos 4, 24 e 25, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões. Ressuscitou. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, não somente a morte de Cristo na cruz foi necessário para nosso perdão, para o nosso resgate, para a nossa salvação, mas também em nome do Senhor Jesus. Aleluia! A ressurreição dele é a base da nossa justificação. E isso confirma em Romanos 10. Depois nós voltamos de novo para o capítulo 5 aqui, mas Romanos 10, 9 e 10, quando ele fala a respeito desse processo da salvação, que foi um dos textos que eu preguei em Ji-Paraná, naquele fevereiro de 1990, a respeito do senhorio de Jesus. O Evangelho do Reino entrando desde os primórdios, eu ainda aprendendo e começando a viver cada vez mais isso, dessa glória do reino e do governo do senhorio. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, como teu amo, como teu dono, como teu patrão, como teu proprietário, aleluia, como teu soberano em máxima indiscutível autoridade, se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor, e no meu coração creres, interessante que não é com a mente que eu creio, é com o coração, que eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então seremos salvos. Porque com a boca eu confesso a respeito da salvação e com o coração eu creio acerca da justiça. E todo aquele que invocar, chamar para dentro de si o Senhor Jesus será salvo. Eu chamo para dentro de mim quem? Não um Jesus terreno que caminhou sobre a terra e que viveu aqueles 33 anos. Eu não chamo para dentro de mim um Cristo crucificado, carregando num crucifixo aqui, num colar, nem um Cristo que foi sepultado. Eu chamo para dentro, no meu homem interior, que ele me traz ressurreição e vida, o poder de Cristo ressuscitado. Amém. Então, essa dimensão, de alguma maneira, em todos os discípulos. E, de novo, não pense que eu estou pregando só para você, eu estou pregando para mim. Todos nós precisamos viver nessa nova dimensão. Romanos 5, voltando ali, vai nos falar o texto tão conhecido que se Cristo, se nós, quando inimigos, versículo 10, se nós ainda, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Romanos 5:10, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não só a morte de Cristo nos salva, nos reconcilia, nos perdoa, nos redime, nos justifica, nos limpa, nos purifica, nos compra e cura e salva e liberta, e tudo isso está totalmente certo, e tenho tido cuidado de avisar que em nada disso nós diminuímos por salientar e proclamar uma das verdades, nós não diminuímos as outras verdades. Mas, querido Senhor, querido amado, querido, nós precisamos ter essa consciência que agora nós somos salvos e vivemos pelo poder de Cristo ressuscitado. E é por isso que é um anseio do profundo do coração de Paulo. E só para pegar um dos textos, poderia pegar dezenas. Filipenses 3, que também é algo muito xodó, assim, muito amado, né, na continuidade, depois do propósito eterno, quando ele vai falando, versículos 12 a 14. Mas o propósito eterno de Deus, de prosseguir para o alvo, de deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de nós estamos, somente se o nosso olhar é para Cristo e o poder da sua ressurreição. Por isso, o versículo 10 ali de Filipenses 3 diz, para o conhecer. Uma outra versão fala, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero fazer esse binômio contigo, associando a pessoa, obviamente, ele é o Cristo ressuscitado. Todo o poder foi
liberado através da pessoa dele. E através da pessoa dele nós conhecemos o Pai. Hoje ainda ouvindo uma querida discípula, ela já madura na fé, ela com seu marido lindo, precioso, ele servindo ao Senhor de uma forma tão maravilhosa, ela contando ainda que chega nesse ponto da paternidade de Deus na vida deles. Se isso não está resolvido, nós encontramos discípulos frustrados, ministros inseguros. Mas quando essa questão da paternidade, que ao conhecer Jesus, nós conhecemos o Filho, ao conhecer o Filho, nós conhecemos o Pai. E o coração do Pai, que vem com tanta generosidade, com tanto cuidado, com tanta graça sobre cada um de nós. E nós começamos a conhecer o Espírito do Filho e o Espírito do Pai, que foram enviados pelo Pai e pelo Filho, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo. Então, quando fala aqui, quero conhecê-lo, quero conhecer a Cristo, obviamente, por extensão, por tabela, quero conhecer o Pai. E eu quero conhecer o Espírito Santo. E eu quero conhecer o poder da ressurreição, que está implicitamente, intrinsecamente, me ajude aí com o meu português, tão junto, deu um delay aqui, com a pessoa de Cristo, Jesus, e o poder da sua ressurreição. Nós não podemos viver um subcristianismo, um subdiscipulado, um esforço na carne, onde nós tentamos, por esforço próprio, agradar ao Pai. Nós precisamos, cada dia, amado discípulo querido, eu digo isso chorando, porque não que eu tire de letra, não que todos os dias eu sou vencedor e vitorioso em cada circunstância, mas porque meu coração anseia cada dia viver através do poder e da pessoa dele. Então eu te convido, nesse quarentena, nessa situação de isolamento, nesse quadro caótico, negativo que os profetas desse século estão profetizando, a maior recessão, nós profetizamos que o Brasil vai se levantar com poder. Aleluia! E a igreja do Senhor Glória vai a Deus. se levantar gloriosa no meio desse quadro todo. Mas o Senhor nos chama para esse patamar, meu lindo, a viver pela vida do ressurreto. Me lembrei aqui agora uma frase que um querido irmão falou, de que a vida cristã, Griff Thomas, a vida cristã é impossível de ser vivida, a não ser pela vida de um outro, a vida de Cristo em cada um. Aleluias. Eu não consigo agradar ao Pai, eu não consigo viver em santidade, eu não consigo viver em vitória, eu não consigo ser meigo, amoroso, serviçal, não pensar em mim, não ser egoísta pela minha própria vida. Somente, vou abrir bem os olhos para tu me enxergar e falar bem alto. Querido, escuta, é pela vida de Cristo. O poder da ressurreição na vida de cada um de nós. Eu te convido, como nunca antes, a viver nesse poder. Através da pessoa dele, que já habita em ti, pelo Espírito Santo. Agora, que transbordou no batismo, mas precisa ser vivificado todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Essa vida ressuscitada, de novo, poderia continuar muito tempo aqui, mas só vou pensar. Ele vai nos dar uma energia surpreendente para cada desafio pelo qual nós estamos enfrentando ao nosso derredor. Vem comigo para Efésios, e estou quase concluindo para não esgotar a paciência. Não precisa ter pressa. Eu estava vendo os comentários aqui para falar contigo depois. Amém. Efésios 1, mas não te preocupa, a gente pode fazer um segundo tempo, não tem problema nenhum. Efésios 1 é um dos textos, novamente, que me
sou apaixonado e desde a minha mocidade, desde o tempo de guri, como falamos aqui no Sul, eu tenho feito essa oração centenas, pode ser milhares de vezes. Paulo diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, versículo 16, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Iluminados os olhos do nosso coração. Aleluia. Para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Qual é a riqueza da glória, da herança entre os santos. Estou reiniciando isso aqui. Oi? Pessoal, estou chamando o Ion aqui novamente, tá? Nós vamos reiniciar. O tempo permitido. Oi? Alô, alô, alô. Maravilha, Ion. Voltamos. Deu um crack aí. Não, eu acho que quando dá 1 hora, eles devem ter dado 1 hora já, né? Exatamente. Deu uma hora de conversa, aí eles cancelam para reiniciar. Eu acho que é isso. Tá. Mas, bom, paramos aqui em Efésios capítulo 1, você estava lendo o versículo, você terminou de ler o 17. Isso. Estava lendo o 17, tinha lido o 18, e eu quero destacar o 19, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui ele fala de mega, ele fala de poder, de autoridade, de energia. Tem tantas expressões aqui, até hoje eu consigo me lembrar de todas elas, o Moisés nos ministrando isso. E ele fala que esse super, mega, enorme, gigante poder do Espírito Santo, que é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, fazendo a ele assentar à direita nos lugares celestiais, que esse mesmo poder opera na vida de cada um de nós. Amém, é algo sim. Que nós dizemos aqui no Sul, cai esbutear do bolso, tá? Vale a pena depois, quem quiser, hoje é fácil com o aplicativo, tu vê cada uma dessas palavras, mas é um superlativo acima de um superlativo, acima de todas as descrições que existem de poder, de autoridade, de energia do universo, está concentrado na vida de Cristo Jesus, Cristo cabeça. Mas também, querido brother, na vida de nós que cremos, a sua amada igreja. E aqui, de novo, eu quero trazer algo muito prático no teu dia a dia. Não importa desafio, dificuldade, complicação, limitações que todos nós possamos estar passando, o Senhor e o seu poder da ressurreição é maior. Emprego, desemprego, recursos, falta de recursos, saúde, força, energia, alegria, gozo, amado, querido, precioso, lindo. Escuta bem, o poder da ressurreição é maior do que todas nossas necessidades. Aleluia. O Senhor chama para tu experimentar isso. O Senhor nos convida para subirmos nesse patamar. Ele é o nosso Jeová Jireh, que tudo provê. Ele é o meu Jeová Rafá, que cura todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores. Ele é o Jeová Shammah, aquele que está presente entre nós. Ele é o Jeová Rofi, o meu pastor, do qual nada me faltará. Ele é o Jeová Nissi, a minha bandeira. Ele é o Jeová Sebaot, o Senhor dos exércitos. Ele é o Jeová Tzidkenu, uma palavra difícil, a minha justiça. Eu poderia continuar tudo isso aqui de novo, lendo
nos livros do Antigo Testamento e pegando os nomes em hebraico de novo e memorizando a respeito do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Esse Jesus, que se manifestou pela glória do Pai, habita na tua vida. Aleluia. Isso mesmo, Senhor. Isso mesmo. Por isso que, como discípulos, nós não podemos viver uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, uma vida meia boca, vou colocar assim. Me dá uma gana, né? Quando eu vejo alguns discípulos, eles dizem, mas não pode, não entendeu nada, então. Porque a vida que o Senhor tem nos dado é uma vida super abundante através do Espírito Santo que em nós habita, através do poder da ressurreição que está em cada um de nós. Amém, amados? Amém. Eu quero tanto te convidar a cada dia, diante do desafio, seja o pão nosso de cada dia, seja o emprego, seja a saúde, seja o trabalho, seja casamento, família, relacionamento, convivência, na família, na casa, com a tua esposa, com teu marido, com teus filhos, pequenos ou grandes. Meu lindo, eu quero te chamar para subir comigo um patamar e deixar que a vida de Cristo flua através da nossa incapacidade, através da nossa insuficiência, através da nossa impossibilidade. O Senhor quer dizer assim, ó, sai da frente, John, vai para a cruz. Fica lá e deixa que a minha vida se manifeste através de ti. Então, essa é a palavra aqui, de novo, mais profética do que de mestre nessa noite, mas assim, com muita alegria diante do Senhor. E eu quero concluir com 2 versículos que às vezes nós não ministramos, ou 3, né? Falando sobre o poder dessa ressurreição no nosso corpo. Não parece, né? Eu brinco, né? Eu sou bem conservado, porque a Marta cuida muito bem de mim. Mas eu tenho com 60, surpreendi que eu estou no grupo de risco e é muito difícil para mim limitar algumas coisas, mas em obediência às autoridades estamos bem obedientes diante do Senhor. Mas Deus quer, como nunca, manifestar nesse período de quarentena ou de risco de vírus ou de doenças. Ele quer manifestar o poder dele não só no meu espírito, não só na minha alma, trazendo ânimo, alegria, gozo, vitalidade, energia. Em vez de ficar cabisbaixo nesse período, ficar cheio de ânimo do Senhor, mas também no meu espírito, no meu corpo, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, o poder da ressurreição. Me permita concluir com isso, citando 3 textos. Romanos 8, versículos 9, 10 e 11, vai nos falar do presença, poder e propósito, que é uma outra pregação amada que eu gosto tanto. Maravilhosa, né? É outra maravilhosa. É outra. E ele vai nos falar ali da presença do Pai, da presença do Filho e da presença do Espírito Santo, nesses 3 versículos. Quem me passou sobre isso há muitos anos atrás foi o próprio Moisés, de novo, a dívida que temos com esse querido irmão. Aleluia. E no versículo 11, ele faz uma declaração surpreendente. Se habita em nós o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus, ou seja, o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal. Glória a Deus. Do seu Espírito que em nós habita. Aleluia. Tudo bem? Glória a Deus. Pode falar aqui, eu estou lendo Romanos 8, versículos 9, 10 e 11. Desculpe, estou querendo concluir para não ocupar tempo demais de vocês. Mas ele fala aqui que não somente Romanos 8, 11. Pediram a referência aqui. Romanos 8, versículo 9, 10 e 11.
Isso. Ele vai nos falar da habitação de Jesus em nós, o Espírito de Cristo, quem tem o Espírito de Cristo. Ele vai falar que Deus, o Pai, habita em nós através do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. E ele vai dizer que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus entre os mortos, pelo Espírito Santo, habita em nós e vivificará também os nossos corpos mortais. Agora tu pode me dizer, não, mas isso é só para o futuro, para a ressurreição do corpo glorioso, depois da volta do Senhor. Obrigado, Cleiton. Botando ali a referência. E eu concordo claramente que também vai ser isso. Mas eu creio que não somente com uma esperança do futuro, porque a ressurreição não é somente do passado, o fato de que Cristo ressuscitou, não é somente presente a nossa co-ressurreição com Cristo e a novidade de vida, como fala em Romanos 6, vivida pela vida de Cristo em nós, através de levantar das águas do batismo, mas também, não somente a ressurreição no futuro, com o corpo glorificado, mas aqui e agora. O poder de Cristo ressuscitado no meu corpo. Espírito, alma e corpo. Olha como isso é confirmado em 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu falar bem devagar aí para você poder abrir. 2 Coríntios 4, parece que está lendo... 2 Coríntios 4, o verbo está no presente. É isso mesmo. Não está no futuro, então mata a questão. Isso mesmo. Ele fala que esse tesouro, isso mesmo, a partir do versículo 7, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. O nosso corpo é um vaso de barro, é um caquinho. A gente vai vendo que qualquer coisa, né, a gente se atrapalha. Mas para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o quadro que ele traz agora, se não parece 21 de abril de 2020. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Tá dando um delayzinho aqui. Tá. No meu aqui tá dando um delay. Voltou? Não sei no de vocês. Aqui tá bom. Aqui eu tô ouvindo bem. Tá direto. Conseguiu? Como é que tá? Tá dando delay no seu? Tá bom. Tá bom? Levando Tá sempre falhando aqui. no corpo o morrer de Jesus. Então, lembrando, o dia a dia nós somos chamados a tomar a cruz, a negar nós mesmos, a renunciar, Tá falhando a no meu. perder a vida. Isso não, tudo bem. O pessoal tá todo mundo aqui falando. Bom, segue adiante. Tá tudo normal. Tá. Tudo normal. É só no meu. Eu tô vendo aqui. É o teu aí, Júnior. Então, levando no corpo a cruz de Cristo e a morte de Jesus. Está totalmente certo. Mas, por favor, querido, amado discípulo, não para por ali. Para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Tenta virar o fone. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus tá normal aí? Se manifeste no nosso corpo mortal. Então, te recomendando tirar o fone do... Aí, vamos ver se volta. Tá me ouvindo bem, Júnior? Tira o fone. Tá me ouvindo bem? Falaram para eu tirar o fone. Tá, melhorou? Tá dando um delay, mas John, pode continuar, porque tá normal para todo mundo. Tá normal. Tá normal para todo mundo, então segue adiante. Tá bem. Aí depois, quando me dar o sinal, para mim falar alguma coisa. O que eu tô falando, claro, eu tô falando só que, assim como é verdadeiro o nosso levar no corpo, o tomar a cruz, o renunciar, o perder a vida, tudo isso é parte da catequese do nosso discipulado.
e somos, O Beck vamos dizer falou que assim, aconteceu a mesma coisa com ele. conscientizados Deixa eu ouvir. dessa Oi, amor. importância, Bota, mas tira pra você tirar. Mas eu quero te animar de você, em nome de Jesus, experimentar o poder conscientizado dessa importância, mas a ressurreição também. Mas eu quero te animar de você, em nome de Jesus, experimentar o poder conscientizado dessa importância. Que agora está dando uma retroalimentação aí, onde que acho que tem que desligar o áudio para não voltar no teu áudio, para não mandar para cá. Você, em nome de Jesus, experimentar que agora está dando uma retroalimentação aí, onde que tem que desligar o áudio para não voltar no teu áudio, para não você, em nome de Jesus, experimentar. Então, baixou. Amém. Aos que estão podendo me ouvir, em nome de Jesus, com muita alegria, com muito gozo, mesmo nesse corpo de humilhação, como fala em Filipenses 3:21. E nós aguardamos o poder da ressurreição final quando Cristo voltar, e Ele que é poderoso para ressuscitar os nossos corpos mortais. A nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20 e 21. Só para ti, é tratamento, Rafael. Eu estava linkando os versículos de Romanos 8. Deixa tiro fora aí para mim ficar ouvindo daqui. Não, mas só se... Junto com 2 Coríntios 4 e concluindo com Filipenses 3:20 e 21. De que o corpo dessa humilhação que vivemos aqui vai ser substituído por um corpo glorificado. Mas nós podemos já, aqui e agora, experimentar o sobrenatural do poder de Deus em nossa vida, no nosso dia a dia. Amém, chefe? O pessoal está pedindo aqui para tu deixar no mudo no teu. E só liberar quando tu for falar. Miguel, pessoal, deixa eu ouvir no seu fone de ouvido, um para cada lado. Aqui, ó. Para ser a primeira vez, está muito bem, Júlia. Tranquilo. Dá meu fone. Não, peraí. O pessoal está te dando algumas dicas aí. Oi. Oi. Tá um delay, né? Júnior, vamos com delay e tudo, só para não abusar da paciência dos irmãos aí. Hein, ó. Até assim. Eu acho, não sei se foi a minha conexão ou é o meu celular, né? É meio xing-ling ele. Mas nós ainda é um celular provisório. Primeira live mesmo, está ótimo. Bom, eu acho que você está me ouvindo agora, nesse momento? Eu estou te ouvindo perfeito. Tá bom, agora tá bom. Estou te ouvindo perfeito. Tu quer fazer algumas considerações finais, Júnior? Isso mesmo. Os irmãos estão falando que está tudo tranquilo, está tudo jóia, está tudo bem. Todo mundo está ouvindo perfeitamente. Ele está ouvindo os dois aqui, o Adalto.
Então tá tranquilo. Tenta dar um desfecho aí, Júnior. Consegue? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá, então, você terminou de falar tudo o que você queria? Amém. Terminei sim. Por hoje, sim. Posso falar então? Pode. Não, eu queria falar dessa questão ainda dentro desse assunto. Eu costumo dizer que a morte de Jesus, ela foi como se fosse uma grande máquina de sucção, né? Onde a morte de Jesus sugou para si mesmo o pecado de todas as gerações passadas, a geração presente, aquela mesma geração que gritava crucifica-o, 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 as gerações futuras até chegar a nós, né? Então, ali na cruz, de fato, não como o conto da carochinha, mas como uma realidade espiritual, prática, todos os pecados de toda a humanidade, de todas as gerações, foram colocados nele, e ele de fato carregou os nossos pecados, a ponto do Pai virar as costas para Jesus, né? E Jesus dizer, Deus meu, por que me desamparaste, né? Sim. E a ressurreição? A ressurreição, ela foi ao passo que a morte fez assim, né? No sentido de chupar, sugar para si mesmo, a ressurreição foi uma grande explosão de vida Sim. e de poder, né? E seria como se o Big Bang existiu, né? O Big Bang existiu, né? O Big Bang acredita que uma parte da ciência acredita que a formação dos planetas, né? Havia uma massa, né? E essa explosão, ela foi tão poderosa que ela espalhou fagulhas e formaram, né, através desse Big Bang, não sei direito como se falaria, mas a ressurreição de Jesus, esse Big Bang, né, essa grande explosão, né, da vida de Jesus, né? Não foi possível a morte fosse retido, né? Ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por quê? Porque houve uma explosão tão grande, e essa explosão tão grande, ela ecoa pelos séculos dos séculos. Então, o poder da ressurreição, através dessa grande explosão, ecoa pelos séculos dos séculos e chega a cada um daquele que professa esse poder da ressurreição, conforme você falou lá em Romanos. Então, cada um que crê e confessa vai receber as fagulhas, né, desse poder que estão aí por todo o universo espiritual chegando até nós, né? Então, quanto mais nós acreditarmos nisso e tomarmos isso pela fé na nossa vida, mais nós vamos poder estar experimentando esse poder da ressurreição, que é o poder do Espírito, e muito precioso. Não sei se o pessoal está me ouvindo aí, não sei se eu tô falando aqui, ninguém está me ouvindo, mas tudo bem. Tá joia, né? Tá bom, o Ion acenou ali, deu para. Então, esse poder do Espírito ao ponto, e eu achei precioso o que você falou sobre esse poder do Espírito também vivificar, né, o nosso corpo, a ponto de vivificar nosso corpo. Isso muda muita coisa dentro de nós, porque até mesmo quando nós vamos orar, né, nós já vamos orar então com muito mais fé, para experimentar esse poder da ressurreição, esse poder do Espírito, né, conforme você deve ter lido, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também manifeste nosso corpo. Quando eu ouvi na live você falando isso no domingo, né,
me saltou esses versículos, e eu falei assim, Miriam, como que às vezes alguma coisa é como se fosse assim um fenômeno, né? Algo que você vive, você percebe no Espírito, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Uhum. E só que às vezes você nem sabe que aquilo que você vive é uma coisa que está ali na Bíblia, que está na palavra. Porque quantas e quantas vezes eu percebi uma vivificação sobrenatural no meu corpo, né? E é uma coisa assim do Espírito, né? E em tantas situações, né? Mas quando você lê o texto, então ficou claro para mim e de repente deu... É isso, cara, é isso que o Ion falou, né? É o poder do Espírito vivificando também o meu corpo, vivificando a minha alma, não apenas vivificando o meu espírito, que já é uma obra que está no passado, mas vivificando o meu corpo, né? E naquele retiro lá de Campos, no último dia, você já tinha ido embora, e os irmãos abriram lá para testemunhos, e eu pude testemunhar vários e vários momentos daquele encontro ali. Eu estava extremamente cansado, né? Cansado e aquela coisa. E eu ia para aquele encontro pensando assim, rapaz, hoje vai ser difícil, né? Hoje vai ser difícil. Mas era só aquele irmão lá, que eu esqueci o nome. Lembra o nome dele, amor? Não. Era só ele primeira nota, né, Ion? Quando ele tocava a primeira nota, dava um trem assim em mim, eu me renovava e daqui a pouco eu já estava pulando, dançando e me regozijando no espírito, né? Então, de fato e de verdade, isso, quanto mais nós ouvimos e nós cremos nesse poder, nós vamos poder experimentar essa maravilha diariamente no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Então, muito maravilhoso. Essa parte daí que você ministrou me chamou muita atenção. Amém. Edivaldo. Que alegria, Júnior. Olha lá. Me deram a dica aqui, o Edivaldo, isso mesmo. Deus. Eu tinha dito, mas tu não tinha ouvido. Eu queria fazer mais... Posso falar um pouco mais, Ion, aqui? Tu me permite? Pode ser. Vamos dar uns 5 minutos, só para não ficar longo demais. Tá? Eu queria falar dos testemunhos aqui de algumas pessoas, mas tudo bem. Amém. Agora eu te perdi. 5 minutos. Não, eu vi aqui que o William de Recife está participando, o Rubinho, né, participou aqui conosco, a minha filha, Gisele, parece que participou também, né, e teve só 2 comentários que eu achei muito precioso, do que eu consegui ler aqui. Um foi do Alcides de Cacoal, quando... O Alcides de Cacoal, quando ele fala do coração dos anjos, né? E ele fala, achei muito interessante, quisera Deus que nós tivéssemos também o mesmo coração dos anjos acerca do desejo de pregar o evangelho. E o outro comentário que eu achei muito interessante foi o da Fabiana, lá de Macapá, quando ela falou que esse retiro de 1990, ela estava lá nesse retiro, ela tinha 9 anos de idade, né? E ela foi muito visitada pelo Senhor, né? E ela estava testemunhando isso daí, passou esse testemunho. Seria muito interessante depois a gente poder ouvir novamente o que a Fabiana falou. E... Aleluias, né? Glória a Deus, né? E também outras pessoas falaram desse retiro, né? Esse foi o que eu não participei, mas quando eu cheguei lá já ouvia esses testemunhos todos. Amém. Amém. Era só isso daí. Infelizmente eu não estou conseguindo mais te ouvir, mas eu acho que valeu. Foi bom. Amém. Te amo. Deus abençoe. Muita graça. Um abraço grande. Joia. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Joia, Ion. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. Deus abençoe, Ion. Obrigada. Ion saiu. Que lindo.
lindo, que lindo. Que lindo.